Paz do Senhor, amados. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês que está lá em Mateus 6:9, que diz assim: Portanto vos orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Essa passagem ali foi a passagem que mais me tocou quando eu vim para o Senhor, que fala: Pai nosso que estás no céu. E eu conhecia um Deus que era apenas um Deus, eu não sabia que ele era Pai. E a palavra diz que no momento que a gente aceita o Senhor Jesus, recebe ele como o único Senhor e Salvador, se batiza, nos tornamos filhos. E eu fiquei muito preocupada porque dizia assim: Deus é um Deus provedor, é o nosso Pai. E eu tinha uma ideia de pai um pouco diferente de ser provedor. Não que o meu pai não provia as coisas para nós, mas o meu pai, ele dava o essencial. Não faltou nada, não faltou alimentos, mas era aquele pai assim muito bom. Não posso reclamar do meu pai, não, porque naquela época para nós assim o pai ideal era aquele que nunca batia nos filhos. E o meu pai nunca me deu um tapa, nunca apanhei do meu pai. Então para mim era o máximo. Porque eu tinha meus amigos, as minhas amigas, e diziam: apanhei do meu pai, apanhei do meu pai hoje. E eu nunca apanhei do meu pai. Então para mim era o máximo. Mas eu tinha uma coisa lá dentro que me doía. Eu nunca ouvi meu pai dizer assim: eu te amo, filha. Nunca ouvi isso dele. E nunca eu pude dizer, eu não tinha aquela intimidade com ele de dizer: eu te amo, pai. Eu lembro uma vez, quando eu sempre tive, quando era pequena, muito problema de inflamação, infecção nas amígdalas. Eu me conheci por gente, me criei tomando antibiótico, sempre com problema de infecção nas amígdalas, e os médicos sempre querendo que eu fizesse cirurgia, e eu tinha muito medo de ir para o hospital, muito medo de cirurgia. Eu ia levando, até que com 15 anos eu tive um problema de saúde. Eu fiquei 15 dias sem caminhar e os médicos testaram que era infecção das amígdalas que estava passando para as pernas, então que eu devia urgentemente fazer a cirurgia. Enfim, tive que fazer a cirurgia com muito medo, muito pânico. E era numa segunda-feira à tarde que eu ia fazer a cirurgia. E aí, segunda-feira de manhã, eu saí de casa, minha mãe me acompanhando e meu pai. Eu fiquei realizada. Os dois vão estar junto comigo, pertinho de mim. Fiquei mais tranquila. Mas na hora que nós saímos do portão, o pai deu tchau. E a mãe disse: tu não vai ficar, por que tu não espera? Vai amanhã. Porque ele estava construindo uma casa, ele era construtor no interior, e ele não ficou. Em vez de ir comigo para o hospital, ver como é que estava a cirurgia, não ficou, foi pro serviço, e eu fui só com a minha mãe. Aquilo ali já me deu um aperto, me parecia que eu perdi o chão, que eu queria meu pai ali junto comigo, me segurando a mão, e eu não tive isso. Então, assim, para ver o exemplo como eu não tinha um pai que me segurasse, não tinha um pai quando eu precisasse de socorro, eu não conseguia, eu não tinha aquela intimidade com ele. E quando eu vim para o Senhor, que me disseram que eu tinha ganhado um pai, que Deus era o meu pai, eu não conseguia ter essa intimidade. Eu não conseguia, eu pensava assim: se meu pai tinha só 2 filhas e um menino, não tinha tempo, não podia ter essa intimidade. Imagina um pai que tem tantos filhos.
E eu não conseguia me render ao Senhor, dizer Pai. Eu chamava só Deus, Deus, era um Deus distante, aquele Deus que estava lá no céu, distante. E eu tive que ter muitas experiências com Ele, eu tive que clamar muito para chegar a ter esse domínio de dizer assim, Pai, Paizinho, hoje eu sei que meu Pai, que eu tenho um Deus grandioso, que além de ser Deus, Ele é Pai. E aí eu fiquei muito constrangida quando lá no Salmo 14, 2 diz assim: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. E eu fiquei muito constrangida, porque eu era uma dessas que eu não buscava o Deus verdadeiro, eu buscava sim um Deus somente Deus, aquele Deus distante. E no Salmo 17, 8, ele diz assim: guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Imagina, irmãos, qualquer poeirinha que dá no olho, nós já sentimos algo. Imagina quando acontece alguma coisa com nós. Deus sente algo, dói no coração de Deus. Então, o que eu quero dizer aqui? Como é importante a gente ter a intimidade de Deus, como é importante a gente saber que Deus, além de Deus, Ele é o nosso Pai, que nós devemos agradar o coração dEle, porque Ele está à espera sempre, quanto mais nós agradar o coração dEle, quanto mais nós obedecer, mais nós vamos receber dEle. Então, que a gente venha ter uma reflexão e lembrar que Deus, além de Deus, é nosso Pai e Ele quer o melhor para nós. Se a gente está passando por algumas aflições hoje, não é porque Deus é ruim, não é porque o nosso Pai é ruim. Deus corrige o filho, porque Ele é Pai e nós, como pais, sempre corrigimos nossos filhos quando ele faz algo errado. Portanto, não vamos botar a culpa em Deus dos nossos sofrimentos, porque os sofrimentos quem faz é nós, pela nossa desobediência. E lembrando que Deus é o nosso Pai. Amém? Jesus abençoe.